Eu sou o Cândido Neto. E eu sou Alexandra Teodoro. E este é o podcast Caixa de Pandora. Pessoas de sucesso, histórias reais. Um novo episódio a cada semana. E nesse episódio, o nosso papo é com a doutora Glenda Moreira, ela que já está aqui conosco. E a doutora é médica geriatra, né? Especialista em geriatria e em cuidados paliativos, mestre em saúde da família, doutora, né? Pela Fiocruz e preceptora do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. E a conversa de hoje, óbvio, que vai gerar entre um termo tão falado nos últimos tempos, que é o NOTE, que são os novos velhos. Pois é. Aí, primeiro, muito grata por estar aqui. Eu acredito que essa comunicação, né, que cada vez mais a gente está conseguindo chegar, ou além do que era na nossa geração, a TV, o único caminho, ou as rádios, então os podcasts e todo esse caminho. Muito obrigada pelo convite. E os notes, né? Então, assim, um dos temas que muito me agradam, a gente falar dessa novidade que ainda é envelhecer, Cândido e Ale. Envelhecer ainda continua sendo novidade, apesar das estatísticas mostrarem que a gente está num caminho, inevitavelmente, de uma população muito mais adulta e idosa do que jovem e infante. Então, a gente é um país de pessoas adultas, pessoas que daqui a 10 anos, 20 anos, estarão, inclusive, na estatística dos 60 anos, né? Agora, a gente vive numa sociedade que fala muito em viver mais, mas muitas vezes não se fala em envelhecer bem. Então, assim, estamos, sim, chegando, tendo uma expectativa de vida, como você bem falou, bem maior, né? Então, tipo, há 30, 40 anos atrás, a pessoa que tinha a idade que eu tenho hoje, que são os meus 54 anos, ela era considerada muito velha, idosa. Muito idosa, né? E aí há uma expectativa maior de vida, mas o que fazer? Como envelhecer bem? A gente está discutindo sobre isso? Tem se discutido cada vez mais, acredito que até a população quer e deseja. Se a gente pensar que a gente está falando de um grupo de pessoas, quando você falou do NOTE, você citou o NOTE, grupo de pessoas entre 40 e 55 anos, estão se redesenhando, inclusive antes mesmo da tal aposentadoria do trabalho. Sim. Antes mesmo de pensar que aos 70 eu vou ver as economias que fiz para viver a vida. Então, tem se falado cada vez mais. Sem dúvida, eu não vou romantizar aqui que toda a população brasileira de idosos consegue ter acesso ao conceito, né? Que sim, é uma nova oportunidade. É uma oportunidade diferente do que você mesmo citou. De 30, 40 anos, só 50, eu ainda tenho quase o dobro de vida que pode ser útil, bem vivida, saudável. Então, hoje, o NOTE é aquele que já pega os 40 anos, já olha, peraí, como eu vou estar daqui a 2 décadas? Sim. Eu consigo pensar nisso melhor hoje. A mídia, a atividade, a própria ciência, gente. A ciência traz hoje muita coisa. Se você for rapidinho aqui buscar artigos, você já encontra, e isso é um lugar que eu gosto de falar, porque, enfim, eu venho da academia, você já encontra fácil estatísticas de que eu estou envelhecendo melhor e qual é o grande critério de envelhecer melhor? Onde você mora. Então, Cândido. E esse envelhecer melhor, onde você falou, onde você mora, né? Nem todo mundo tem acesso a isso, né? A esse cuidado, a esse se cuidar para envelhecer melhor, né? Então, por exemplo, para quem não tem esse acesso, como fazer para envelhecer melhor? Pronto. Né? Então, doutora, a receita, né? Por favor. Qual é a receita? Enfim, é uma receita bem individual. Claro, porque exatamente onde você mora, eu quis chamar a atenção, porque você vai depender da situação de acesso à informação, de acesso à alimentação segura, de acesso à atividade física, de acesso à educação e saúde. Sim. Então, o seu CEP mostra cidades no próprio Brasil onde você tem uma população muito grande, você consegue ter, por exemplo, como metrópoles, onde você consegue ter nichos de pessoas que conseguem ter acesso a tudo isso, mesmo no setor público, e graças a Deus, porque 80% da população precisa do setor público. E é lá que a gente consegue fazer a diferença. Porém, se você de repente mora em um lugar tão longínquo, no meio da Amazônia, por exemplo,
como é que você envelhece no meio da Amazônia? Né? Tantas populações que estão distantes. A senhora falou sobre, eu hora que eu chamo de senhora, eu hora que eu chamo de você. Sou eu, Glenda, vamos lá, oi. né? Mas você citou pra gente justamente essa questão do CEP, tá? E aí falou sobre o sistema público de saúde, Sim. né? O SUS está pensando nisso, assim, o SUS já acordou para essa condição, né, de que tem mais pessoas, daqui a algum tempo acho que a gente já tem mais pessoas velhas do que jovens, né? Isso é inédito. E até porque, por exemplo, aqui no Piauí, praticamente dobrou a quantidade de idosos, né? É alarmante. Daqui a 10 anos, hoje estamos em 2026, em 2050, isso vai dobrar 2 vezes quase. Sério? Então, somos nós que estaremos lá. Olha, eu lembro, a minha avó materna teve 9 filhos. A minha avó paterna teve 11. Eu já tive 1. Pronto, isso é 1. A minha mãe teve 2. Seu filho vai ter filho? Já tem 1. Mas pode ser que ele pare nesse. Sim. Em geral, é isso que está acontecendo. Está crescendo a população idosa, porque também está diminuindo a quantidade de pessoas que nascem. E essas pessoas que estão jovens, elas estão tendo outras escolhas. E aí a gente já vai falar da cultura do que era antes. A escolha era casar, ter filhos, ter um trabalho, aposentar-se e acabou a vida. E voltando ao CEP, então o SUS, quando você pergunta do setor público, o setor público tem que lidar ainda com mortalidade infantil, tem que lidar ainda com desnutrição, tem que lidar ainda com infecções e doenças infecto-contagiosas, com pandemias, né? Com prevenção, ou seja, com atenção primária muito bem. E a atenção primária, a geriatria, e aí a medicina que envolve o envelhecimento é a geriatria, ela não é só. Eu não consigo cuidar do envelhecimento, Cândido e Helena, não consigo, se eu não tiver equipe multidisciplinar e uma sociedade com cultura de cuidar do envelhecimento. E é isso que a gente está falando aqui. Sim. Por quê? Porque tem CEPs onde essa cultura já existe, onde existe uma sociedade, uma comunidade apropriada dos conceitos do que é envelhecer bem. E outras que nem têm acesso a isso porque não conseguem em função da violência, da falta de acesso a alimento, da falta de água potável, da falta de acesso ao posto de saúde para cuidar de doenças crônicas ou preveni-las, que não vai conseguir pensar em quando eu tiver 70. Então é um país realmente porque, com muitas na verdade, dificuldades. o que você está colocando pra gente é que não é para pensar em envelhecer bem quando você estiver velho. É antes. É agora. Você que está lá com 40, 50, 30. Hoje há pouco, eu tive uma conversa também sobre isso, e a pergunta era, eu tô aqui com 60 anos, será que eu preciso ir no geriatra? Isso é muito frequente. Gente, queira ou não, o geriatra, você pode ir aos 60, aos 70, aos 80, mas você já está lá. Você já está lá. Você precisa ir antes a todas as coisas que talvez a geriatria possa te ajudar, ou o médico que você tiver acesso, para que você, nas décadas antes, você consiga chegar nos seus 60 em outro modelo, em outro perfil. Num perfil que possa contribuir para você continuar independente e autônomo velho. Uhum. E aí, Glenda, a gente vê aí um mercado bilionário, né? Do anti-envelhecimento, quando as pessoas oferecem fórmulas mágicas, né? O brasileiro tem medo de envelhecer ou tem medo de ser descartado pela sociedade quando chegar à idade? Eu acho que nem é medo, é real, né? A gente vive uma sociedade etarista, onde não existe um papel na sociedade para aposentar-se. Aposentei. Qual é a tua função agora? Tu não tem o trabalho? Como é que você tem a função agora na sociedade? Se você não se reinventa ou você não estrategia alguma coisa antes para você poder viver o tempo que ganhamos. Isso a gente está falando de tudo. Está falando de trabalho, está falando de lazer, está falando relacionamento, de realmente você ser aceito nos seus grupos ou nos grupos. Relacionamento, função, sensação de utilidade. Todos nós sabemos que a gente vai assim... Desde criança, né? Você conversa com um jovem, nossa, eu quero deixar de depender do papai, da mamãe. Pelo menos na nossa geração, acho que foi muito assim, né? Ai, nossa, eu quero ter trabalho. Nossa. Aí eu chego lá... Mas não se preparar para quando envelhecer... Não. Ser independente, Ser né? independente. E esse aí não é um equívoco, mas foi como a gente pôde evoluir na sociedade. O envelhecimento, Cândido, dele foi muito rápido.
essa Sim. transição de tempo. Então, esse tempo que a gente ganhou foi tanto, só que agora a gente meio que a gente não está perdido com o que vai fazer com ele. E está no setor público, na esfera privada, na esfera do trabalho, na esfera dos relacionamentos, de uma cultura de uma população, de um povo que precisa validar que, velho não é pejorativo. Velho, envelhecer, é o grande futuro de todos nós. Porque já diziam pessoas famosas, inclusive já ouvimos isso em outros podcasts, inclusive eu vi a Galisteu falar aí em várias oportunidades que só não envelhece quem já morreu, né? É uma lógica, mas ninguém meio que né? pensa isso. Então, a velhice é gratitude, vamos lá. Mas ninguém quer dizer que gosta da ideia, sabe por quê? Porque só se imagina a velhice com decrepitude. Uhum. Por exemplo, É a o ideia próprio que tem, né? desenho que representa nas vagas, as vagas, né? Tem vaga para autista, Sim. vaga para cadeirante, e a vaga para pessoa idosa é lá a bengalinha, né? E encurvado. Isso já foi Encurvado, mudado. né? Tem uma lei que onde assistirem aí esse podcast, se ainda tiver esse velhinho encurvado, esse corpo humano encurvado com bengalinha, Uhum. já é para ser um corpo humano. Eles botam a bengala ainda para simbolizar mais um corpo ereto. Então, funcional. Qual é o segredo da idade? Não decrepitude, ou seja, eu posso treinar para eu ter mais função, continuar a ter músculos, continuar a poder pensar, raciocinar. Claro que temos as doenças, estamos vivos porque adoecemos. E aí a gente consegue prevenir algumas, outras nos pegam de surpresa. Mas não é a grande maioria dos idosos que estão perdendo função, não é por doença. Em geral é por falta de ter tido acesso a pensar no como que eu faço e como eu faço para chegar aos 60 funcional, podendo carregar minhas coisas, dirigir meu carro, e aos 80 também, por que não? E por falar em pensar, na sua opinião, quando que um esquecimento deixa de ser uma coisa da idade para e se torna um sinal de alerta? Pronto, aí a gente chega nos adoecimentos, né? Isso é muito importante que a gente passe também, né? Porque o esquecer, eu tenho ouvido cada vez mais. Nossa, Glenda, eu já tenho que vir aqui. Por exemplo, fala de uma filha que trouxe uma mãe e quando a gente começa a conversar sobre esquecimento, essa filha de 55, às vezes 60, diz, meu Deus, eu já estou esquecida. Mas é um outro tipo de esquecimento. Esquecimento da memória que está dividindo a atenção com muita coisa, sobrecarregada, que é um outro problema da sociedade. O meio termo que está cuidando da criançada e do indivíduo idoso está sobrecarregado, porque está trabalhando, está tendo que ter função de cuidador para pessoas mais frágeis e educacional para as pessoas que estão começando a vida. Então, quando o esquecimento é doença, quando você não lembra que esqueceu. Para a gente deixar sempre bem claro. Para ser bem claro, entendi. resumidamente. Eu, por exemplo, eu tenho umas coisas assim que eu prefiro não lembrar. Eu prefiro ir olhar para saber. É uma técnica minha. Porque a gente já tem tanta coisa para saber. Aí já é uma estratégia sua para lidar com emoções. Exatamente. É diferente. Aí eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para ela aqui, que inclusive foi uma pergunta do nosso produtor. Ele fala que você defende uma medicina baseada na biografia do paciente, não apenas na biologia. Show. Né? É isso aí. Vamos falar disso? Vamos. Isso, na verdade, é o grande modificador dessa vamos lá, a medicina que eu chamo, Peter Attia, no livro dele, né? Que é um pesquisador, né? E que ele chama Medicina 3.0. Então, antes da minha biologia, tem meu estilo de vida, tem tudo que eu fiz, e minha biografia. Por exemplo, eu estava num atendimento, e aí eu deixo claro aqui que não estou contando uma história real, eu estou montando uma história de vários pacientes e te dizendo... Para exemplificar uma coisa. Então, vamos lá. 80 anos, né? E, como a gente estava falando, ativa em casa, podendo ir e voltar, mas quando o emocional da pessoa está atingido, né, ela liga em prantos dizendo que vai falecer naquele momento, sendo que não tem nada orgânico fazendo isso acontecer, né? Quando a gente conversa com essa paciente, vamos atrás da biografia dela, ela é uma mulher que teve grandes desafios, traumas de infância, né? Que teve doenças psiquiátricas não diagnosticadas na sua fase adulta, e envelheceu num nível de sofrimento enorme.
Então, essa é a biografia. Eu preciso ir lá na infância. Eu lembro de uma residente que a gente é preceptor de residência médica, ela falou assim, doutora, hoje a consulta a gente vai lá na infância? É bom? Exatamente. Então, sem biografia, como eu vou saber de ti? Sem entender quais são tuas crenças, teus valores, e que eu me adapte a eles para poder te dar um melhor atendimento individualizado, particularizado, centrado em você. Essa é a nova medicina. Que junto com a questão mais técnica, né? Dos diagnósticos, dos complementos terapêuticos, milagres, que faz bons milagres. Bons Concordo. milagres. Glenda, muita gente gela quando ouve a frase cuidados paliativos. Opa, né? chegamos no tema. Porque acha que é um atestado de óbito adiantado, né? Olha, essa frase sua. Sabe, Cândido, o cuidado paliativo hoje, como área de atuação médica, ele entra nesse pré-conceito há muito tempo. Porque, realmente, do ponto de vista crítico, ele foi apresentado de forma muito equivocada em décadas atrás. Hoje, a gente tem a Política Nacional de Cuidados Paliativos no Brasil. Alguns estados passaram antes a ter suas próprias políticas, antes mesmo da política nacional, para poder o SUS apresentar esse cuidado de forma correta e digna. Uhum. E por isso que tem esse cenário. Nossa, cuidado paliativo, será? Mas cresce cada vez mais a informação sobre o que é cuidado paliativo. Então, se você tem uma situação de saúde, aí a gente já fala de situação de saúde mesmo, instalada, que ameace a sua capacidade de sobrevida, aquela que você tinha na mente, até ilusória, né? Ninguém sabe quanto tempo vai viver. Mas chega uma doença que ameaça a tua capacidade de seguir em frente, ameaça, não estou dizendo que faz. Sim. Ela merece cuidado paliativo em conjunto com o teu assistencial da outra especialidade. Vamos dar um exemplo. Eu fiz um diagnóstico, né, enfim, não é que eu queira, mas de câncer de alguma área do meu corpo. Naquele ponto, eu vou entrar em conflito, eu vou entrar em desafio emocional, eu vou querer entender qual é o meu prognóstico, ou não vou querer entender, vou querer esquecer, como disse o Cândido, vou deixar de lado ali, debaixo do tapete. Esse médico que vai cuidar desse câncer de mama, ele tem que ter expertise para isso, né, gente? Ele tem que saber tudo disso, ele tem que me oferecer o melhor tratamento bioquímico, químico, fisiológico, biológico. Psicológico, indicação. Essa equipe psicoemocional, essa equipe que vai cuidar, esse médico paliativista que vai conversar comigo sobre o prognóstico, que vai me acompanhar durante o tratamento, e se um dia isso não der certo, e minha vida vai ceifar por isso, ele também vai acompanhar nesse último momento. Então, o cuidado paliativo é muito antigo, mas ainda muito mais novo do que pensar em geriatria aqui do país, tá? Mas a gente precisa correr com isso. Cuidado paliativo é direito de quem está nessa situação e ameniza sofrimento e cuida da dor, dos sintomas e efeitos colaterais de tratamento, cuida da família, cuida do paciente enquanto ele está em sofrimento. Até porque a nossa cultura transformou o direito de não sentir dor e morrer com dignidade em um sinônimo de desistência médica, né? Boa. Outra frase. Boa. Essa caixa de Pandora. Ou seja, desistiu de mim? Sim. Né? Então, assim, aí a cultura das pessoas ficam assim, opa, então se eu não vou mais fazer o tal do tratamento, dito quimioterápico, dito cirúrgico, não, vamos operar pela 5ª vez aquela fístula que nunca vai fechar, né? E o paciente entender que aquilo é tratamento. Sim. Que dizer, não vou mais operar essa fístula, ela não consegue fechar, eu vou cuidar de ti. E isso entendido como desistência, né? Então, é também o conceito e a cultura de que nós somos imortais. Eu não sei de onde veio, mas a gente tem uma coisa de que a gente não termina. Ninguém, não, imagina, bate na mesa, não vou bater aqui porque não pode. Ninguém espera, né? Mas a gente precisa entender que sim termine. Mas é o futuro, eu não sei, nossa, bate na madeira. Gente, se você entende que sim, você é finito, que esse processo de vida, seja qualquer que seja a sua crença, é transitório, o que custa você pensar no seu presente? O que custa? E aí a gente sabe que muita gente está vivendo no passado, tentando adivinhar o futuro e o presente. E esquece tudinho. Que tá vivendo com sentido agora. O presente de hoje é que vai garantir um bom futuro amanhã. Só vivendo hoje, não tem como. Clube da Longevidade. Vamos falar disso? Vamos, Instituto Albos, Clube da Longevidade. Exatamente. Acredito que a gente mudou o brand, né? De que maneira tem, de fato, contribuído, né, para que as pessoas acordem para a vida enquanto é tempo
de cuidarem de si mesmos? Cresce muito no país, e em Teresina também, atenção às pessoas que já estão idosos, certo? Uhum. Então, essas pessoas também é um nicho de população que está um pouco sozinha, um pouco isoladinha. Está em casa, não consegue sair. Como eu disse há pouco, as pessoas mais jovens estão no processo de trabalho, não tem um jeito de fazer isso tudo que a gente falou que é legal fazer, reabilitação cognitiva, atividade física, porque não tem quem leve. E a pessoa perdeu sua autonomia. Essa velhice extrema causa muito esse desafio. Quem vai me levar? Para onde eu vou? O que é que faz? Fico quieto, não vou e pronto. Então cresce esses clubes, cresce esses lugares, que são lugares estratégicos para eu usar para passar meu dia, né? Enquanto minha família está trabalhando, eu investi meu investimento financeiro, meu investimento de vida em lugares para eu passar a fazer sentido na vida de novo. E quando ela não tem esse sentido, vem a solidão, né? Isso. E é um a solidão na combate terceira idade mata tanto quanto a doença crônica? se torna doença crônica. A solidão, ela maltrata, literalmente. E a partir do momento que eu entro no processo de solidão, eu penso, eu desconecto da minha cognição melhor, do melhor potencial que eu tenho de cognição. Então, não ter com quem falar, não ter com quem conversar, não ter notícias chegando, não conseguir entregar notícias, né? Vai muito além do físico. Porque uma vez que eu posso até ser potente, robusta, aos meus 75, sozinha, eu não consigo passar muito tempo lutando contra a procrastinação, muitas vezes, não vou fazer isso hoje, não. Alimentação, não vou comer, não tenho com quem comer. Então, eu vou deixando e deixando. Só que isso vai levando o meu músculo, porque eu não estou indo para a musculação, e vai levando a minha cognição, porque eu não estou indo para as notícias. Aí a questão da sarcopenia, que a gente já... A sarcopenia. Já falou. Aí, então, a solidão, hoje, para vocês terem uma ideia, acho que vocês já pesquisaram e todos, talvez, pesquisem sobre isso, tem Ministério da Solidão na Inglaterra, né? Então, assim, a nova pílula, eu chamo pílula, da saúde do envelhecimento, para mim, é conexão social. E como a medicina trata esse isolamento social hoje no Brasil? A medicina, e é isso que eu quero te falar, a medicina vai te pegar doente. A medicina hoje ainda é a tal do que o Peter Attia fala, 2.0. É aquela que te pega doente e diz, toma um remédio e melhore daquela pressão. E melhore da depressão. Não chegar a esse ponto. Agora, a medicina avançando para essa versão que eu chamo a 3.0, eu chamo, não, esse autor chama, é a medicina que vai te entregar a prevenção disso. É entender que isso vai acontecer. Então a gente precisa se espelhar em lugares no planeta onde as pessoas chegam aos 90 interagindo, integradas à vida e com sentido de utilidade. Então esse é o grande recado para que a gente envelheça bem. E olha, não é sem doença. Então aí a medicina entra, ela vai cuidar da doença. Mas se ela não entrar na prevenção, nesse conceito, vai ficar bem difícil. E antes da gente finalizar, que a gente já está para os minutos finais, eu queria também perguntar uma coisa assim. Essa questão do termo note, né, e que traz aí a ideia do novo velho, às vezes a gente tem a sensação que a pessoa, assim, vai chegar aos 60, o que a gente pode considerar idoso? A partir de 60? Cronologicamente a partir de 60. Vai chegar aos 60 e agora eu vou pirar, né? Eu vou pegar a rede social, eu vou, sei lá, vou namorar, vou pegar todo mundo, eu vou, sei lá, tipo, a sensação que a gente tem é uma que nova adolescência? É que a pessoa vai recuperar o tempo que, entre aspas, estivesse perdido ou que falta para viver como se quisesse viver, né? Intensamente. 50 anos em 5. Entende? Tá. Então, mas isso também é muito assustador, porque às vezes a pessoa não se encaixa nessa nova expectativa. Né? Exatamente. É a grande discussão sobre os termos que a gente começa a rotular, né? Então, assim, o Note é bem-vindo, porque sim, poxa, você está validando pessoas antes do tal 60 anos que estão se remodelando, se reorganizando em novas funções, e entender que sim, aos 40 eu posso continuar namorando. Eu posso voltar, eu posso começar um projeto novo. Aos 60, que seja, 70, eu posso abrir uma empresa. Então, esse é o novo velho, né? Tá. Mas aí fica os apelos. Então eu tenho que ir para festa, eu tenho que festejar, participar de danças e melhor idade, tantos termos equivocados, Cândido. E aí tem uma coisa então que não é isso. Eu, por exemplo, eu tô com meus 62, a gente vive no jeito que a gente só faz o que a gente quer. Só faz o que a gente quer. Então, a gente faz nada
porque os outros querem É que uma a gente faça, liberdade que entendeu? vocês decidiram e estão bancando isso. E estamos aí com projetos e projetos. E projetos e projetos. E Então, isso é o confortável. verdadeiro. Isso. Tá confortável? A gente tá parceiro Tipo, nisso. o podcast tá confortável? Tá ótimo. Tá ótimo. Adorei. Mas tem. Porque assim, e tem uma coisa que me incomoda muito. Eu já acompanhei esse processo da evolução tecnológica, a gente acompanha há um bom tempo, principalmente pela nossa profissão, né? Os meninos ficam puxando minha orelha para chegar mais perto aqui. Mas, poxa vida, tudo nesse mundo hoje só se faz online, né? É o banco, a prova social. Tema bom de falar. Uhum. Cabe a um prova podcast. social, né? Para você receber o benefício. Meu Deus, E já... N questões. E às vezes a pessoa não estava preparada Não está. para essa revolução. Não está. E aí, como é que faz? Você quer facilitar, porque a gente usa a internet para facilitar, e ao mesmo tempo a gente está dificultando e limitando a condição dessa pessoa que precisa do filho, do neto. Pronto. Do Outro, colega. E que não tem paciência. pra percebe? fazer, né? E, não. E outra coisa. Isso. Então, assim, a gente falou tanta coisa aqui, então, só pra gente categorizar que existe esse velho novo. Uhum. Sim, existe, na verdade, esse envelhecimento motivado por redescobertas, o tal do Note, beleza. Mas existe que a gente está com 80 anos, que foi analógico a vida toda, e que não vai conseguir pegar um celular, aperte o link. Uhum. Agora você bota a cara, aí aproxime. Eu deu uso errado. óculos. Eu uso óculos. Se eu tirar o óculos, eu não leio. Eu não consigo fazer também. Então, se eu tiro o óculos, pessoal, eu não consigo ler o banco me pedindo se eu aproximo, se eu distancio. Tu imaginas quem foi analógico a vida inteira, que é da máquina de escrever, que é da carta. Então, essa é a revolução, que a gente traga essa diferença a respeito. Essa é a verdadeira revolução. Porque o velho hoje, a velhice, está ficando analfabeta digital. Pós-graduados vão ter dificuldade de lidar com essa tecnologia que não é assim intuitiva. É intuitiva para quem nasceu na geração Z. Uhum. Talvez alguns programas mais enfáticos, até para essa adequação, já que o mundo não vai retroceder. Não vai, mas precisa se adaptar a entender que, a partir do momento que eu tenho dificuldade, eu tenho essa outra estratégia para poder acolher a demanda. Eita, o tempo está acabando. Tá acabando. É muito Vamos finalizar com a doutora Vamos, aqui, Cândido? vamos finalizar aqui Perguntas com rápidas. umas perguntas rápidas, com respostas rápidas também. Eita, sem agora é a pensar caixa. muito. Você, vai. Agora é caixa. Resposta rápida, será que eu sei fazer isso? Você vai. Envelhecer bem é uma questão de genética ou de dinheiro? Mais para dinheiro. Qual o maior erro que os filhos cometem ao cuidar dos pais idosos? Tirar a autonomia deles. Bora, Cândido. Faltou você com a próxima. Aí. Estar tão perto da linha de chegada dos seus pacientes mudou a forma como você encara a sua própria vida? Sim, super mudou. O tempo. Você está se preparando para a velhice? Estou pensando que sim. Foi um prazer demais conversar com você aqui. Agradecimentos. Doutora Glenda, né? Os contatos da doutora estão aparecendo aí no nosso vídeo, né? E aí, doutora, né? Não podia deixar de... Uma lembrança. E aí, ó. E um dos nossos Presentinho. patrocinadores. Um dos nossos patrocinadores, posso claro. dizer, né? Que se reinventa a cada tempo. É né? verdade. Não é isso? Abra. Ai, Fica à gente, vontade. muito obrigada. Gente, que lindo. Olha, marca de couro. Queremos agradecer imensamente. Eu acho que Nossa, que esse... lindo. Eu vou já inaugurar, tá? Vai sim. Olha só. Nossa, de doutora Glenda Moreira, muito Claro. obrigada. Que honra, viu? Obrigada, Cândido. Obrigada, Lê. Obrigada, marca de Nós que couro. agradecemos a sua presença. Perfeito, lindo. Obrigada mesmo. Fica à Muito vontade, feliz. doutora, para se despedir. Se do- despedir. Gente, então, assim, quiser eu dar deixo- algum conselho Tá, para por os favor. ouvintes que Su- estão envelhecendo, né? Sim, super amei, assim, realmente, assim, o movimento que vocês criam com o podcast, com as perguntas, as últimas perguntas que fazem a gente raciocinar, pensar, cutuca, né? E que espero que vocês, após terem ouvido esse podcast, lembrem, a qualquer tempo é hora de intencionalmente você fazer suas pequenas mudanças. Não precisamos de nada catastrófico e mudanças radicais, mas decidir, por exemplo, parar de dizer não a alguns conceitos como comece atividade física, né? Mude aquela rotina alimentar que, mas eu sempre comi bolinho e peta. Não dá, você precisa de proteína para andar, né? Então, isso para que o corpo consiga estabelecer condições de você continuar autônomo e independente. E lembre, tem uma outra coisa para você manter na poupança. Amigos. Conteúdo de pessoas
que vão te apoiar, que vão estar junto contigo lá na frente. Bom, a gente fica por aqui, mas é bom lembrar que o Caixa de Pandora traz pessoas de sucesso, histórias reais e um episódio A cada semana. a cada semana. Então, até o próximo episódio. Lindos, tchau.